Você sabe o que é o trabalho infantil? É toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, é proibido o trabalho de menor de 14 anos, entre 16 a 17 anos somente como aprendiz. De 16 a 18 anos é permitido desde que as atividades não sejam perigosas, noturnas ou que impeça a frequência escolar. A seguir, veremos a história da Dona Silvana Santos Souza. Oi, bom dia. Eu sou a mãe de João Vinícius Souza Rodrigues e venho aqui para falar um pouco sobre a minha infância. A minha infância já começou muito triste, né? Olhando assim no dia de hoje, porque minha mãe com 20 dias de nascida, ela me jogou na pista pro carro matar, né? E ali, depois veio um casal e me pegou e me adotou. Aí veio mais uma vez uma decepção na minha vida. Com 9 anos eu soube que não era filho daquela família. E aí eu me decepcionei muito, acabei me revoltando, né? Mas eu também podia entender, né, que eles me amavam porque fazia tudo por mim. Eu era filha única naquela família. Mas nem por ser filha única, eu também tinha que trabalhar, né? Com 9 anos de idade, eu já tomava conta das casas dos outros, né? Porque lá na Bahia, a gente trabalha muito cedo. Antes disso, eu já fazia os afazeres de casa, né? Com 7 anos de idade aí, comecei a fazer os afazeres de casa. E depois meu pai começou me levando pra roça. E com 8 anos de idade, né, eu já estava tomando conta da casa dos outros. Com 9 anos, eu já estava tentando, né, ganhar o pão de cada dia. Porque não tinha como estudar mesmo. Às vezes sim, sofria também agressão no lar, né, onde trabalhava. Por quê? Verbal, né, e até mesmo de pegar na minha mão e sacudir assim, né, para não bater muito forte, mas dar aquela sacudida assim, porque eu nesta casa eu era a primeira a levantar e a última a dormir. Fazia todos os afazeres que vocês podem imaginar, de cozinhar, lavar, passar. Antigamente era casa de taipa, a gente tinha que encerar aquilo, ficar bem vermelhinho, entendeu? Não podia deixar nenhuma mancha. E às vezes eu sou criança, né? Aí eu queria brincar e às vezes me distraía olhando na janela, vendo as crianças brincar e eu não podia ali, entendeu? Eu ficava muito triste e imaginar, mas por quê, né? A gente trabalha tanto aqui, como não tem uma infância normal, tipo de jogar bola, peão, essas coisas, bolinha de gude. Tô falando de antigamente, né? Se fosse no tempo de hoje, jogar videogame, andar de bicicleta, né? Ir pra casa do coleguinha dormir, eu não tive isso. Então eu fui crescendo, crescendo ali e sempre trabalhando. Estudar, né? Porque a escola, eu só via também outras crianças indo para a escola, eu ficava, pegava ali um caderno qualquer, ficava escrevendo dentro de casa, porque também não podia ir para a escola, porque não tinha nem um chinelo para ir para a escola, né? Às vezes, quando comecei a estudar, já estava já com 15 anos, né? Por aí. E hoje não. Hoje a gente tem que ir, vai pra creche, depois vai pro primeiro ano, né? E aí vai por diante. E antigamente não tinha isso. Porque meu pai falava que trabalhar, que ali o meu caderno era uma enxada, o meu lápis era um facão, que eu tinha que trabalhar, trabalhar. E aí eu fui crescendo naquilo, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E até mesmo alguém chegava pra mim, você não quer estudar não? Eu falava, não quero estudar não, eu quero trabalhar. E aí quando eu saí dessa casa de trabalhar, eu ia pra feira, pegar, né, ajudar as pessoas a levar as compras em casa. Daqui a pouco eu ia também fazer de qualquer forma, pescar e pegar o peixe para eu poder vender ali na feira, porque na Bahia tem essas feiras, né, que vende de tudo. E aí eu pegava muitas verduras no quintal do vizinho, que ele passava para mim, para eu poder vender, ganhar meu troquinho. E ali eu continuava, a vontade sempre de querer. Como era a convivência na casa dos seus patrões? Eles já falaram se a senhora queria estudar, sua mãe, seu pai? Interessante que eu trabalhava na casa de uma professora, mas ela nunca, o filho dela poderia, né, estudar. Mas para mim, ela nunca falou se eu tinha vontade de estudar, se eu tinha vontade de ser alguém na vida, se eu tinha vontade de crescer. Não, pelo contrário, né? Tipo um cativo ali de uma escravidão, que eu não tinha hora de sair, só tinha hora de chegar. Não tinha hora de almoçar, como eu já falei, né? Mas só frisando aqui nessa parte.
A maioria das vezes eu comia os restos das panelas que sobrava, né? Da alimentação. E caso eles comiam carne, eu comia ovo, né? Assim, sempre as piores coisas era para mim. E ali eu também, um dia eu fui olhando assim, eu fui ficando muito triste com essa situação, que eu falei, meu Deus, até quando, né, eu vou ficar aqui trabalhando, pois eu precisava de brincar, eu via as pessoas na Bahia andando de cavalo, essas coisas, né, e eu ficava ali olhando, jogando bola, né, queimada que fala na Bahia, baleado, né, que fala queimado, fala aqui, bolinha de gude, essas coisas, então... Você gostaria... Então, naquela época, você gostaria de estudar mais? Sim, eu gostaria de estudar, só que eu não tinha oportunidade de estudar. Porque ali era tipo assim, não era o que eu queria, era só opção de vida mesmo. Ou trabalhava ou estudava. E estudava naquele tempo era luxo. Estudar é só para os ricos mesmo, aqueles que tinham muito dinheiro. A gente que era mais, né, fraco, a gente não podia estudar, tinha que trabalhar. E os nossos pais iam para a roça e falavam, ó, tem um filho lá, já está crescendo para estudar, para trabalhar. E o patrão falava, não, traz ele, que a gente vai ensinar já ele a trabalhar. Então a gente pequenininho já ia para as roças. O pai já levava, a gente ficava lá no meio do mato, no sol quente, sofria muito, passando hora de se alimentar, hora de beber água, não tinha. Porque não tinha nem como a gente sair daquele lugar para ir tomar uma água, não, porque tudo ali é no horário. E essas novelas que passam de antigamente, é verdade mesmo, ficava ali um olhando assim para ver se você estava trabalhando direito. E meu pai sempre falava para mim, não, você tem que trabalhar, se você quiser comer, você tem que trabalhar, se você quiser vestir, você tem que trabalhar, se você quiser alguma coisa, você tem que trabalhar. Então aqui eu deixo, né, esse meu relato, porque poucos estudaram naquele tempo. E um desses poucos, uma fui eu. Então, para resumir, né, toda essa situação, é para os dias de hoje, né, não deixar de estudar, não desistir dos seus sonhos, né, hoje vocês têm a oportunidade de estudar em casa, na escola, pelo computador, então não desista, o estudo é muito importante. Foi porque eu não tive opção de estudo, porque se eu tivesse opção de estudo, igual hoje tem, né, tem cursos, faculdades, eu queria fazer, e eu só estudei até o 4º ano, né, e porque eu não tinha como. Depois que eu falei, não, pai, eu quero estudar, porque eu tinha tanta vontade de estudar, que quando eu fui estudar, já não tinha mais nem vontade, nem força de estudar, entendeu? Mas vocês não desistam, porque o estudo é importante. Casos como o da dona Silvana ainda se repetem. Segundo os dados do IBGE, em 2015, 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 15 a 17 anos trabalham em todo o território nacional. Trabalho infantil é crime. Denuncie, Disque 100.